Bem-vindo ao Cristão Geek TV. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Deus abençoe sua vida. Sou o Vando Moura e você está no Cristão Geek. Pois bem, senhoras e senhores, ô semana abençoada, viu? Que semana é essa, senhoras e senhores? Muitas revelações, inclusive no último vídeo aqui no canal eu trouxe a seguinte matéria, onde esses dois, porque não vou citar somente o senhor Joe Biden, mas também a senhora Kamala Harris, os dois estavam operando naquela época ali da pandemia contra canais de direita nos Estados Unidos. Se lá a coisa foi assim, imagina aqui no BR. Então vamos a mais uma matéria do nosso querido Marvin Montanaro para o Dead Park Place. Nexstar se une a Sinclair contra a Disney. Jimmy Kimmel Live apagado em grande parte das emissoras da ABC, ou seja, a Disney tirando dela da reta e algumas filiais, vamos dizer assim, da Disney, como se fosse assim, ó, filiais da Globolixo e filiais do SBT, que ainda insistem em passar a programação do Sr. Jimmy. Porém, nós já sabemos que ele voltou, né? Negociou lá com a Disney para voltar a trabalhar. O boicote funcionou? Claro que funcionou. Só que temos uma coisa, né? Mesmo sabendo que o Sr. Kimmel, ele é um comediante ou um pseudo-comediante travecado de militante, temos que entender uma coisa, ele precisa do emprego, ele precisa alimentar a sua família, ele precisa pagar as suas contas e outra, né? Estados Unidos é um país livre, diferente do Brasil, onde um homem quer dar a canetada em todo mundo. Ai, pai, para! Aí quando chega a vez dele, a vez da esposa, da família e de todos tomarem a mesma canetada, só que agora em proporção global, ele pede pinico, ele fala que tá errado. Ah, como assim, cara? Dá pra acreditar? Aproveita, se inscreva, deixa o seu like, faça o quádruplo de curta, comenta, compartilhe e contribua. Tá vendo aquele QR Code no canto da sua tela ali? É só você apontar a câmera do seu smartphone para ele e fazer uma doação de qualquer valor que já ajuda aqui no final do mês este criador de conteúdo a pagar as suas contas. A Disney pode querer deixar o escândalo de Jimmy Kimmel e o Galo Zé resolveu te dar bom dia, boa tarde, boa noite de onde você estiver para trás. Mas seus dois maiores grupos afiliados não desistem. A Nexstar Media Group anunciou que se juntará a Sinclair Broadcasting para continuar a superar Jimmy Kimmel Live em suas afiliadas da ABC, mesmo após a emissora ter anunciado formalmente o retorno do programa na noite de terça-feira. Ou seja, as duas afiliadas, agora que eu comecei a entender, estão dando tchau, obrigado. Entendi. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos dizer que as duas emissoras estão com medo de perder os seus patrocinadores. Porque o que o senhor Kimmel fez, falando, emitindo notas falsas e mentirosas sobre o que aconteceu com Charlie Kirk, esse povo deve ter pensado: o quê? Eu não vou transmitir um programa desse cara, não. Ou os patrocinadores devem ter chegado para eles e devem ter dito: se vocês continuarem a transmitir o programa desse lacradorzinho cocô, nós vamos cortar os patrocinadores. E aí, vocês vão ficar sem nada. Imagina uma emissora sem patrocínio. Imagina você, dono de uma emissora grande, vamos dizer assim, perder os patrocinadores por causa de um programa e por causa de uma pessoa que foi lá e propagou mentira na internet. Meu querido, entre
perder os patrocinadores e não exibir o programa, eu prefiro não exibir o programa. Patrocinadores que pagam conta, patrocinadores que levam dinheiro para o dono da empresa e para os funcionários. Então, meu filho, é bye bye Jimmy Kimmel mesmo, tem jeito não. Só para deixar bem claro que o que eu disse é minha opinião, certo? Isso significa que, para milhões de telespectadores, o suposto, entre aspas, retorno de Kimmel não acontecerá. Em vez disso, o horário noturno será preenchido com notícias locais ou programação alternativa em dezenas de mercados em todo o país. Em uma nova declaração divulgada em 23 de setembro, a Nexstar reforçou sua decisão de manter Jimmy Kimmel fora do ar. Senhoras e senhores, aí está a publicação no X, comprovando que o Kimmel ou Camel não volta. Pois é, eu fico imaginando alguns progressistas que são a minoria pedindo para ele voltar logo, mas a emissora falou que não vai voltar. Aí, na cabecinha deles deve estar desse jeito. Acaba, pelo amor de Deus! Só que aí eu lembro de uma coisa, eles não creem em Deus, aí complica, né? Tomamos a decisão na semana passada de suspender o Jimmy Kimmel Live após o que a ABC chamou de comentários inoportunos e insensíveis do Sr. Kimmel em um momento crítico do nosso discurso nacional, disse a empresa. Entre aspas, abre aspas novamente. Mantemos essa decisão até que tenhamos a garantia de que todas as partes estão comprometidas em promover um ambiente de diálogo, respeitoso e construtivo nos mercados em que atuamos. Isso se chama cagaço e medo de perder os patrocinadores. Enquanto isso, informamos que o Jimmy Kimmel Live estará disponível em todo o país em diversos produtos de streaming de propriedade da Disney, enquanto nossas emissoras se concentrarão em continuar produzindo notícias locais e outras programações relevantes para os seus respectivos mercados. Ou seja, o bichinho chamado capitalismo falou mais alto do que o progressismo. E por falar nisto, já se inscreveu, já deixou o seu like, já fez o quádruplo C de curta, comenta, compartilha e contribua? É só você apontar para o QR Code ali, ó, que aparece na sua tela. A meta desse canal são 6.000 amigos até o final desse ano. Para isso, conto com a sua colaboração. Dá essa moral pro tio aqui, meu querido e minha querida, porque trazer esse tipo de conteúdo dá um trampo para fazer, porque você tem que procurar, você tem que ir atrás. Às vezes a gente perde algumas coisas que passaram porque nós não nos atentamos, mas enfim, dá essa moral pro tio aqui. Que coisa, não? Kimmel foi suspenso no início do mês. Mais precisamente, não era bem o início, tá? Ele foi suspenso dia 17 de setembro, após espalhar informações falsas do assassinato do Charlie Kirk que aconteceu no dia 10. Ou seja, o cara teve presta atenção, uma semana para ver o que aconteceu, para olhar os canais de direita, canais de esquerda, investigar a fundo. Não. Ele vai e me solta umas pérolas. E essas pérolas o suspenderam. Porém, o que aconteceu? As empresas que estão sendo noticiadas neste vídeo olharam e falaram: o quê? Não, a gente não quer um cara que espalha mentiras, não. Não. Ele pode fazer as piadas progressistas dele lá em outro lugar, porque aqui pra nós não vai rolar, não. Como eu disse, o bichinho do capitalismo sempre mais e mais será maior do que o bichinho do socialismo. Não é à toa que a turminha do capitalismo, há uns anos atrás, era chamada de...
Os afiliados rapidamente se distanciaram, citando preocupações sobre o gosto e o escrutínio regulatório. Torno a dizer, o dinheiro fala muito mais alto do que a mensagem progressista. Sinclair disse que não traria o programa de volta até que Kimmel emitisse um pedido de desculpas direto à família de Kirk e a ABC se comprometesse com padrões mais rigorosos de responsabilização. A Nexstar aderiu inicialmente ao blackout em 17 de setembro, chamando os comentários de Kimmel de ofensivos e insensíveis em um momento crítico do nosso discurso político nacional. Fecha aspas. Com a Disney restaurando o programa, a Nexstar redobrou a aposta, confirmando que suas afiliadas manterão Kimmel fora do ar até que haja garantia de que todas as partes estejam comprometidas em promover um ambiente de diálogo respeitoso e construtivo. Você acha que isso vai rolar, né? Ainda mais vindo de Disney? Duvido. Eu duvido. Não vai rolar esse pedido de desculpas. Aconteceu a mesma coisa com a apresentadora do The View, a senhora Whoopi Goldberg, que temos um vídeo no canal onde aquela abençoada teve a coragem de comparar o que estava acontecendo no Irã com o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 60 e 70 com a KKK. Você sabe o que significa, né? Pois bem, ela veio meter essa, só que no Irã as mulheres não podem andar com o rosto descoberto, elas não podem nem estudar, elas não podem trabalhar. Se forem pegas traindo o marido, elas perdem o direito de criar os filhos. Ou seja, lá no Irã o trem é feio com buraco no meio. Aí me vem o Whoopi Goldberg falando esse monte de pataquadas. Se você não viu este vídeo, recomendo que você o assista. Está aqui nesse canal, desse que vos fala. Vou mandar real, viu? A mente progressista realmente é um vaso de fezes! Fezes! Com Z, tá, seu analfabeto? E por falar em Zezef! se liga nesta, a HBO, junto com a Warner, está tentando criar uma Lady Voldemort. Não Voldemort, como eu falei no vídeo, mas é Voldemort. Se liga nesse vídeo. Recomendo que você o assista depois que este aqui terminar. Na boa, é cada coisa que eu vejo e eu olho e já penso, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Vai ser o péssimo dos péssimos do péssimo. Boneca do caralho! A Disney pode controlar a ABC, mas as afiliadas detêm as licenças de transmissão. Isso dá a Sinclair e a Nextel a palavra final sobre se um programa será exibido em seus mercados locais. Juntos, os dois grupos controlam cerca de 1/4 do alcance doméstico da ABC, o que significa que a ausência de Kimmel não é um pequeno contratempo, é um problema nacional para a Disney. Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, perguntei a seguinte coisa: quantas pessoas existem nos Estados Unidos? E ele me respondeu 342,5 milhões de pessoas. Algo em torno aí de 130, 100 e alguma coisa a mais que no Brasil. Porém, contudo, entretanto, perguntei para ele, 1/4 da população equivalem a quantos moradores? Quase 86 milhões de pessoas. É o que a Disney perdeu em audiência defendendo o senhor Jimmy Kimmel. Pois é, imaginem, 86 milhões de espectadores não vão assistir ao lacrador Jimmy Kimmel. Imagina o tamanho do rombo no caixa da Disney no final desse ano. Tudo no cut, ó. Não se trata apenas de Jimmy Kimmel, trata-se do colapso da televisão noturna e da influência que as afiliadas ainda exercem em 2025. As emissoras podem anunciar o que quiserem, mas as afiliadas decidem o que realmente vai ao ar. A diretriz da Disney
não anula o poder que veio da Sinclair ou da Nexstar. E na sua tela neste momento, o gráfico do programa do Jimmy Kimmel Live, onde ele estava e depois do que aconteceu. A coisa tá feia, mas tá feia pra Disney. Se liga no nível de convidado desse programa. Ninguém mais, ninguém menos do que Mark Ruffalo. Menine sojade progressiste e, além de tudo, chato e amigo de Pedrinho Sojado Pascal. Eu não assistiria um programa desse nem ferrando com a minha família. Que nojo. A Disney diz que Kimmel está de volta. A Sinclair e a Nexstar dizem o contrário. O resultado? Milhões de americanos não verão o retorno do apresentador de talk show progressista. E agora, senhoras e senhores, o gráfico ampliado para que vocês entendam como que estava o antes e o depois da cagada do Sr. Jimmy Kimmel. Zero? No fim das contas, este confronto tem menos a ver com um comediante e mais com um cenário midiático em transformação. As afiliadas não têm medo de demonstrar o seu poder. O horário nobre está em suporte de vida. E a decisão da Disney de apoiar Kimmel pode custar mais caro do que a empresa jamais imaginou. O escândalo redefine o debate sobre censura. A questão não é se comediantes poderosos estão sendo silenciados. É se o próprio governo tentou silenciar o povo americano. E assim foi. Só deixando bem claro que esta dupla de pilantras tentaram silenciar não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, implementando uma ditadura de esquerda global. Que fique bem claro isso, tá bom? Se você não viu esse vídeo, recomendo que você o assista porque está muito interessante, certo? E se você chegou até o final deste vídeo, comenta aí agora. A melhor parte é o final. Vamos criar um gatilho da curiosidade para que outras pessoas possam assistir o vídeo até o final, certo? E se você chegou e não pensou ou tá na dúvida se inscreve, meu querido. Faça o quádruplo C de curta, comenta, compartilhe e contribua para o canal. Tá vendo aquele QR Code ali? É só você apontar a câmera do seu smartphone para ele e fazer uma doação de qualquer valor, porque naquele QR Code ali é a vaquinha para a compra do PC Gamer. E esse que aparece na sua tela é a nossa chave LivePix, certo? Um grande beijo no seu coração. Não se esqueça de dar uma olhada no primeiro comentário, onde temos o link do grupo do Telegram, onde, se você quiser se tornar um apoiador e um patrocinador, é só me chamar no e-mail profissional que está lá. E claro, tem o link direto da vaquinha, onde você contribui para a compra do PC Gamer, porque eu estou precisando, tá bom? Um beijo, novamente, fiquem todos com Deus, novamente, e não se esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós?